Oi, pessoal. Vamos continuar, então? Antes da gente seguir para o próximo assunto de extração líquido-líquido, que seria a separação por processo de múltiplos estágios, eu gostaria de fazer uma breve apresentação e esboçar aí, já começar a esboçar o modo para resolver os exercícios que eu propus para essa semana para vocês, tá? Então eu vou ler com vocês o exercício 1 e 2, antes da gente passar para o próximo assunto, que é para o exercício 3. O exercício 1, que eu deixei para vocês fazerem essa semana, fala o seguinte: solvente puro éter-isopropílico a taxa de 600 kg por hora está sendo usado para extrair uma solução aquosa de 200 kg por hora contendo 30% em massa de ácido acético através de uma extração multiestágio em contracorrente, tá? É multiestágio, mas esse exercício é mais simples do que a operação por estágios e a gente já vai chegar lá, mas vamos começar por esse. A concentração desejada de ácido acético na saída da fase aquosa é de 4%. Calcule as composições e quantidades de extrato e refinado usando dados de equilíbrio. E aí os dados de equilíbrio estão num diagrama retangular que eu deixei para vocês logo na sequência desse exercício, tá? Então a primeira coisa que vocês precisam fazer ao ler um enunciado como esse é esquematizar o tanque, né? Fazer a caixinha do nosso extrator, colocar as correntes de entrada, dar os nomes a ela, FS, colocar as correntes de saída, E e R, e mais que isso, começar a listar todas as informações que o enunciado nos dá, tá? O que é A, o que é B e o que é C. Então, eu espero que vocês organizem a resolução do exercício assim. A. O que é o A? B. O que é o B? C. Qual é o composto C? Tá? Então, um solvente puro de éter isopropílico, o éter é o C. Com essa vazão aí, essa é a vazão, é o S, a corrente S. S é igual a 600 kg por hora. Está sendo usado para extrair uma solução aquosa contendo 30% em massa de ácido acético. Solução aquosa significa que o meu diluente, o B, é água, e o meu soluto, o A, é o ácido acético. Entenderam o problema? Eu tenho ácido acético na água e estou usando éter isopropílico para remover o ácido acético da água, o soluto. Tá? Então eu sei a vazão de S e sei uma vazão também, ó, uma solução aquosa de 200 kg por hora. Qual é a minha solução aquosa? É ácido e água. É F. Então, eu sei a vazão de F, 200 kg por hora. Tá? Mais uma informação que o problema me dá. Agora ele me dá uma informação de saída. A concentração desejada do ácido acético na saída da fase aquosa é de 4%. Qual é o nome da saída da fase aquosa? Refinado. Tá? Eu quero que a composição do soluto no refinado seja 4%. Isso é uma fração básica. X, Azinho, Rzinho, 4%. Essas são as informações do problema. E o que ele pergunta para a gente calcular? Quais as composições e quantidades do extrato e do refinado? Então, eu quero saber a quantidade, quero saber a vazão de E, a vazão de R e também toda a composição dessa corrente, fração de A, B e C no extrato, fração de A, B e C no refinado. Tá? Então, já saibam que a gente vai usar equações de balanço de massa total, balanço de massa para componente. Mas nós vamos usar dados de equilíbrio para nos ajudar a resolver isso. Por isso, a gente vai usar o diagrama que eu apresentei para vocês. Gente, deu algum problema no meu PowerPoint, a hora que eu fui gravar essa aula, então eu estou usando o Google Apresentações, o Apresentações Google para gravar hoje. E a hora que eu transferi o meu arquivo do PowerPoint para cá, o gráfico veio incompleto, está sem legenda.
Nossa, eu quero morrer, né? Eu cobro tanto isso de vocês. Tá sem legenda no eixo Y, sem legenda no eixo X, sem título de gráfico. Veio desconfigurado isso quando eu copiei para cá. Mas no arquivo de vocês tá certinho, tá tudo completo, tá? Reparem aí no arquivo PDF que eu mandei como exercício para vocês que o gráfico está completo, com legenda no eixo X e com legenda no eixo Y. Na nossa aula ao vivo, eu vou abrir meu arquivo PowerPoint, aí a gente vai conseguir ver tudo. Mas houve algum problema de configuração aqui a hora que eu passei para apresentações Google. Mas isso não vai comprometer o modo da gente resolver o exercício, porque a gente sabe que nos diagramas retangulares, o eixo X me dá a informação do composto A e o eixo Y me dá a informação do composto C, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai marcar nesse diagrama todas as informações que nós já temos, e por isso que eu quis começar a resolver para ajudar vocês, tá? Vamos marcar nesse diagrama o que nós temos. Nós sabemos informação de F e de S, tá? Eu vou marcar primeiro o ponto S, porque o ponto S é o ponto de solvente puro, é o ponto de 100% de composto C, 0 de A e 0 de B, tá? Então ele é, no meu diagrama retangular, um ponto que fica sobre o eixo Y, porque é 0 de A, 0 de A. Ele é um ponto, o S, sobre o eixo Y, lá no 1, lá no 100%. Não está aparecendo aqui porque eu estou sem escala, mas o gráfico de vocês tem escala. E o ponto F, ele é um ponto sobre o eixo X. Vejam, não é um ponto na linha de equilíbrio. O ponto F é um ponto sobre o eixo X, porque ele é um ponto 0C. Ele tem A e tem B, mas ele tem 0 de C. E como nesse gráfico eu leio no eixo X a composição de A, eu marquei aqui, ó, 10, 20, 30% de A. Estava escrito lá no enunciado. Então, com as informações do enunciado, a gente pode marcar no diagrama o ponto S e o ponto F. E a minha situação aqui, o meu problema todo, vai acontecer sobre essa linha, tá? Eu construí graficamente uma reta, uma linha que passa pelo ponto S e pelo ponto F, tá? Próxima informação que o problema me deu. O problema me disse qual é a composição que eu quero daquela corrente aquosa lá da saída, do refinado, tá? Ele me deu essa informação. Bom, eu vou considerar que é uma situação ideal de extração líquido-líquido e que meus estágios aí estão operando no equilíbrio. Se estão em equilíbrio, os pontos refinado e extrato, ponto R e ponto S, vão estar em algum lugar sobre a linha de equilíbrio. E eu sei qual é a composição para o A desse refinado, estava escrito no enunciado. Então eu sou capaz de marcar, vamos marcar aqui primeiro, tá? Eu sou capaz de marcar, era quantos por cento? Eu esqueci, 4%. Acho que era 4%. Então eu marquei um ponto aqui, ó, se aqui é 10%, marquei mais ou menos um 4 sobre a linha de equilíbrio, tá? Como eu sei que o ponto do refinado está no equilíbrio, eu marquei um ponto sobre a linha de equilíbrio para x igual a 4%. Tá? Na região do refinado, né? Porque para x igual a 4% de A, eu tenho um ponto aqui, vejam, acompanhe aqui comigo, e tem um ponto aqui também, mas lá é extrato, aqui é refinado. Tá? Bom, além desse ponto R, que foi marcado com informações do enunciado, o próximo ponto que vocês podem marcar é o ponto da mistura. Para descobrir esse ponto, preciso usar as equações de balanço de massa. Eu não vou fazer agora, tá? Espero que vocês façam e aí a gente confere o resultado na aula ao vivo. Mas para descobrir esse ponto, vocês vão usar vão usar as equações de balanço de massa global, balanço de massa para componente da entrada. F mais S igual a M. Faz para componente também, que dá para descobrir informação para marcar esse ponto XM. Tá? Esse ponto aqui, né, esse ponto M, desculpa, ele tem uma composição de A que dá para calcular. Dá para calcular de A ou dá para calcular de C. E aí vocês podem calcular e, sabendo apenas a composição, é possível pôr esse ponto sobre o diagrama porque o ponto M é um ponto sobre a linha que une S e F. Tá bom? Bom, para finalizar,
finalizar, a gente finaliza graficamente também, tá? Então já marcamos as informações de entrada, F e S, uma linha. Marcamos a informação de saída, R, um ponto. Calculamos para o balanço de massa da entrada o ponto M. E aí, pessoal, lembram? F e S entra e se mistura e M se divide como extrato e refinado. Então existe também uma linha que eu posso traçar no meu diagrama que tem como em comum o ponto M. Veja, o ponto M é comum à linha SF e é comum também à linha ER. Tá? Pronto. Pronto. Acabou o exercício na parte gráfica. Tá? Esse é o ponto E, é o ponto do extrato que eu obtive graficamente. E aí vocês têm condições de ler no gráfico, eu estou sem eixo aqui, mas vocês vão conseguir ler no gráfico a composição para A composição para C, calcular para B, né, para poder dar todas as informações e fazer balanço de massa na saída para calcular as vazões de E e R. Tudo bem? Não vou passar os resultados, tá? Os resultados a gente confere na aula ao vivo, foi só para dar uma ideia inicial para vocês. O próximo exercício fala assim: uma corrente de 13.500 kg com 20% em massa de ácido acético em água deve ter o ácido extraído com clorofórmio. O que é A? O que é B? O que é C? Espero que vocês anotem aí para resolver o exercício. E vai ser feito assim porque a destilação requeriria a vaporização de muita água, tá? É uma mistura ácido acético na água que fica muito dispendiosa realizar por destilação, então se faz a separação por extração líquido-líquido usando o clorofórmio. Tá. Se o refinado, então ele deu uma informação de massa aqui, ó, na entrada, né, do ácido acético em água. Se o refinado sair com 15% de ácido acético, qual a vazão de solvente para um estágio de equilíbrio, considerando que A e C são mutuamente insolúveis? Tem gráfico esse também, né? Então esse a gente vai resolver no gráfico do triângulo. O outro foi no gráfico retangular, esse no gráfico triangular. Então vamos lá. Então concordam que o ácido acético é o soluto A, que a água é o diluente B e o clorofórmio é o solvente C? Tá? Anotem as letras no diagrama para a gente não confundir, né? Quais informações a gente pode marcar? Deixa eu ver qual que eu marquei primeiro. Então, marquei as informações da alimentação e do solvente. Então, o solvente é o ponto S, é o vértice do triângulo que tem 100% do composto C. E o ponto F é um ponto sobre a linha AB, 0 de C, que tinha lá, quanto ele falou, 20%, né? A composição. Então, o ponto F é um ponto sobre o lado do triângulo. E o processo vai acontecer aqui, tá? Em algum lugar aqui vai acontecer o meu processo de separação, tá? Aí ele fala quanto que tem que ter no refinado. Ele fala, se o refinado vai sair com 15%, né? Acho que é de... Eu esqueci, mas ele tá lá a informação do refinado, ali muito rápido. A gente vai lá do lado do refinado, tá? Eu sei que o lado do refinado é aqui porque é o lado rico em B, diluente, e vou marcar na composição que ele falou lá no enunciado, que eu já esqueci, vou ter que achar o ponto. Bom, esse é um ponto aqui sobre a linha de equilíbrio que está justamente, olha só que exercício sobre uma tie line. Então, essa é a tie line na qual a separação vai acontecer, tá? Então, eu tenho como encontrar graficamente também a informação do extrato. O ponto de mistura é o ponto comum entre as linhas S e F e a linha R e. Tá? E aí, para ter as informações que ele pediu, né, de vazão, de quantidade, também precisa fazer balanço de massa na condição de entrada, balanço de massa na condição de saída, e aí vocês deem uma olhada como que vale a pena arranjar a equação. Deixe em evidência a informação que está faltando para poder calcular. Tudo bem? Na aula a gente confere o resultado, tá? Vamos continuar então com o conteúdo de extração líquido-líquido, continuando, né, na nossa teoria. Então agora eu quero falar para vocês do equilíbrio de extração, né?
que pode ser, esse processo de extração pode ser realizado num único estágio ou também em múltiplos estágios. Assim, ó. Vou deixar aqui o esquema, que eu gostaria que vocês fizessem esse esquema no caderno, eu faria esse esquema na lousa e a gente ia conversando sobre ele. Então vamos lá. Normalmente, além de conhecer vazões das correntes, né, que estão envolvidas aí no processo, vazão de F, vazão de S, vazão de R, vazão de E, a gente também quer saber em quantos estágios de equilíbrio eu consigo atingir o objetivo desejado. Então, o próximo passo, após o balanço global, é determinar as concentrações estágio a estágio e o número de estágios, aqui que nós vamos chamar de N, necessários para alcançar a composição requerida em R. Tá? Nos dois exercícios anteriores, as perguntas sempre eram qual a quantidade desses compostos, né? Quais são as vazões ou quantidades mássicas, e mais que isso, quais as composições de todas as correntes. Agora, em situações de múltiplos estágios, a gente quer calcular tanto o número de estágios, quanto também a composição de cada corrente em cada estágio. Assim, ó. Nós vamos chamar os estágios de 1, 2, 3, 4, 5, N, quantos estágios forem necessários. E normalmente essa operação, como eu já venho esquematizando para vocês, não sei se vocês repararam, mas é uma operação que acontece em contracorrente. Aqui da esquerda para a direita vai entrar a corrente da alimentação, o F, e ao contrário, né, contra a corrente da direita para a esquerda, vem a corrente dissolvente, o S. Tá? E considerando já regime permanente, né, não estou falando de partida de equipamento, estou falando que já está tudo operando, as correntes que saem daquele estágio recebem o número do estágio. Então, toda corrente que sai de 1 recebe o nome 1. E1, R1. De 1 vai sair um extrato e um refinado. O refinado que sai de 1 vai ser a alimentação do 2. Tá? E o que sai do 2 é R2. E assim sucessivamente, até que finalmente o último refinado é o RN. Se forem 10 estágios, é o R10. É comum, então, a gente chamar, é possível a gente chamar a alimentação de R0. Uma vez que ela entra no estágio 1, ela leva a nomenclatura do estágio anterior, né? Então, a alimentação, o F é o nosso R0, e a cada estágio ele vai se refinando, perdendo o soluto e se chamando R1, R2, R3, R4, R5, R10. O mesmo vale aqui para o solvente, né? Então, o solvente vem da direita para a esquerda, a corrente que sai do enésimo estágio é o extrato N, tá? EN. Então, aqui entra é a corrente dissolvente, que também leva o nome de EN mais 1. Mesmo que esse estágio enésimo mais 1 não exista, tá? É o solvente puro entrando aqui no nosso processo. Então, a corrente leva o nome do estágio que ela está saindo. Então, no estágio 2 chega o extrato 3, no estágio 1 chega o extrato 2, tá? Então, o solvente lá do enésimo estágio vai ser o extrato N, que é a alimentação do próximo estágio, o seu extrato é a alimentação do próximo e assim sucessivamente. Tá? Operação em estágios em contracorrente. Bom, então vamos fazer balanço, né? Vamos fazer balanço em cada estágio. O balanço total no estágio 1. Então, volta lá, olha para a caixinha 1 que você fez no seu caderno e veja se você concorda comigo que tem 4 correntes envolvidas. 2 de entrada e 2 de saída. Entram R0 e E2 e saem R1 e E1. Tá? E aí a gente pode fazer isso para todos os estágios. Para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, até para o enésimo. Lá no enésimo estágio, a gente tem 2 correntes de entrada e 2 de saída. Entram Rn-1 e En mais 1 e saem Rn e En. Tá? A gente pode fazer isso para todos os estágios. Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu gostaria que vocês observassem que se a gente fizer para o estágio 1, aqui eu só representei para o 1 e para o N, tá? Façam, por favor, também para o 2, também para o 3, antes de fazer para o N, para vocês perceberem assim, ó, que quando eu transformo, né,
vamos chamar arranjo, essa equação aqui do estágio 1, de modo a ficar R0 menos E1 é igual a R1 menos E2, tá? Quando a gente arranja isso aqui, a gente vai ver, ao fazer para a segunda equação, que aparece esse termo. E aí, se a gente compara com a terceira, a gente vai ver que tem sempre essa diferença que se repete. Tá? Então, a gente vai ter uma igualdade do balanço do estágio 1, no balanço do estágio 2, no balanço do estágio 3, no balanço do enésimo estágio. Vai ser sempre verdade essa igualdade para esses termos, e nós vamos chamar essa diferença entre as correntes de delta. Tá? Isso vai nos ajudar a resolver exercícios de múltiplos estágios graficamente. Tá legal? Tudo bem, acho que isso aqui eu falei no slide anterior, né? Então a alimentação é o R0 e o último dos extratos é o E1. Além de fazer então para 1 e N, façam também para o 2 e para o 3 para vocês enxergarem essa igualdade aqui, tá? Vocês vão conseguir enxergar. Qualquer coisa a gente volta a falar sobre isso na nossa aula ao vivo. Tá? Tudo isso também a gente pode fazer para o componente, tá? Deixa eu ver o que está aqui. Esse valor de delta é constante para todos os estágios, tá? Então vai ser verdadeira essa equação aqui, ó. Se vocês fizerem para o 1, para o 2, para o 3 e para o enésimo, vocês já conseguem notar essa repetição, notar que esse delta, que essa diferença entre duas correntes vai ser sempre a mesma. Então esse valor é constante, tá? E isso é verdadeiro também para balanço de componente. Tá? Se a gente quiser fazer balanço de componente para o A, para o B ou para o C, vai ser verdade essa equação. Vai sempre ter um delta x delta daquele componente que vai ter esses valores em comum. Ó, quando eu estou falando do R0 com E1, do Rn com N-1 e quantas vezes forem necessárias. Tá legal? A gente pode arranjar essa equação de modo a deixar esse valor de x aqui em evidência, mas não se preocupem e não se assustem com essa equação por enquanto, porque eu quero mostrar isso no gráfico para vocês. Tá legal? Anotem aí, mantenham no caderno, tá? Quem quiser deduzir a própria equação também fica à vontade, é só para a gente entender que é possível fazer para o global, delta, e também para o componente, tá? O x delta. Mas eu vou mostrar isso para vocês graficamente. Antes de chegar no gráfico, acho que é o próximo slide, a gente pode olhar para a equação e ver que as equações podem ser escritas assim, olha. Se eu pego lá a equação do primeiro estágio, é verdade que o R0 é delta mais E1. Do segundo, do enésimo estágio, penúltimo estágio, é delta mais N menos 1. Do último estágio, tá? Também. Então, isso aqui nos ajuda a entender que o delta é um ponto comum nessas correntes, tá? E que é possível a gente relacionar todos os estágios a esse delta, tá? Esse delta que a gente vai pôr no gráfico já já, nos lembra e é bastante parecido com os pontos D' e W', lá do método gráfico de Ponchon-Savary, nos equipamentos de destilação, tá? Lá a gente tinha como se fossem dois pontos, né? O da região de retificação e da região de esgotamento. Aqui a gente só tem um ponto, não tem essas duas regiões em processos de extração líquido-líquido. Então a gente tem um ponto delta que é comum a todos os balanços dos N estágios de um equipamento de extração líquido-líquido. Assim, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês pelo computador. Quando a gente está presencial, é mais fácil. Existe um ponto delta que fica fora desse gráfico, tá? Ele não tem nenhum valor, ele na verdade não tem um significado físico, não existe uma mistura nessa composição, ela tá fora do meu gráfico. Mas ele é comum às minhas linhas de trabalho, ele me ajuda a construir as minhas linhas de trabalho. Eu acho que a animação se perdeu um pouco, mas essas linhas contínuas são as linhas de operação e as linhas tracejadas são as timelines, as linhas de equilíbrio,
Tá? Aqui é um diagrama de 2 eixos, é um diagrama retangular de 2 eixos, composto A e composto C, e essa linha curva aqui é o equilíbrio, tá? E temos tie lines que unem esses pontos. Então vejam que o ponto delta é um ponto em comum a E1 e R0. Esse mesmo ponto delta é um ponto em comum a E2 e R1. Está lá no balanço de massa em cada estágio que nós fizemos. Esse mesmo ponto delta é um ponto comum a E3 e R2. E assim sucessivamente. Saber disso nos ajuda a calcular graficamente o número de estágios de um processo que eu conheça as condições iniciais e tenha alguma informação de meu objetivo na condição final, tá? Então, assim como nos métodos gráficos de destilação, aqui no método gráfico de extração líquido-líquido, para calcular o número de estágios, a gente vai trabalhar com equilíbrio, trabalho, balanço de massa, equilíbrio, balanço de massa, equilíbrio, balanço de massa, quantas vezes forem necessárias até atingir o nosso objetivo. Tudo bem? Com isso, vocês já têm condições de espiar lá o exercício 3 que eu deixei para essa semana e tentar resolver. Tá legal? Eu ainda aguardo vocês na aula ao vivo para a gente tirar dúvida, para a gente fazer esses exercícios, né? Conferir os resultados. E ainda não acabou não, tá? Ainda falta mais um pouquinho de extração líquido-líquido. Eu não quis... Falta pouco, gente. Falta bem pouco mesmo. Mas eu não quis sobrecarregar essa semana. Acho que ia ficar pesado demais. Assim vocês vão dar conta. E na próxima semana a gente continua com o que falta para encerrar a extração líquido-líquido e com mais exercícios para a gente praticar. Tá joia? Bom trabalho e até breve.